Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia? Vai prestando atenção. Perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas, aí o 37, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Espírito Santo, fica à vontade. Age, Senhor, conforme o teu propósito nesta noite. Que pessoas já sejam tocadas nessa hora. Aqueles, Senhor, já estão confiantes que tu já deste a bênção da cura, que eles possam tomar posse totalmente daquilo que tu já fizeste. Aqueles que serão curados nesta noite, cura o Senhor de forma poderosa, mas também que essa palavra fale ao nosso coração, nos dando direcionamento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, né? Que bom que a gente sabe que nós começamos a cantar: seguro estou em ti, tu és um Deus de amor, não temerei o mal, né? Então a gente vai declarando através do louvor essas verdades bíblicas e estou assumindo, né? E tomando posse daquilo que Deus faz por nós e que Jesus fez por nós. Nesse texto de Paulo aqui, é uma mensagem de esperança e segurança. Mas nós observamos aqui na palavra, ele começa no versículo 35, ele diz assim: quem nos separará do amor de Deus? Amado, você passa por muitas coisas. Mas a Bíblia, através da palavra de Paulo, aqui escrevendo, aquilo que Jesus fez, realizou, Paulo teve uma experiência com Jesus muito grande. Paulo teve uma experiência com Jesus assim tremenda. Nós já sabemos um pouco dessa história de Paulo. Ele foi seguidor de Jesus, né? Mas no começo não. Ele foi um perseguidor, mas o Senhor, de uma maneira maravilhosa, trouxe ele para o reino e ele pôde, assim, ser um apóstolo de Jesus. E aí ele diz: quem pode nos separar desse amor? Esse amor de Deus por nós. Porque o primeiro amor de Deus por você foi te olhar, né? Mesmo antes da sua existência ou agora, vamos pensar nesse tempo de agora, aquilo que Deus fez lá no passado é para os dias de hoje. Não precisamos ficar só lá no passado, é para os dias de hoje, é para você, é para as suas necessidades, para você ter esperança de um futuro melhor. Mas essa esperança do futuro melhor, o Senhor já te garantiu através daquilo que ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu, né? Ele viveu primeiramente vida, morte e ressurreição. Na morte, ele toma sobre si as nossas dores. Na ressurreição, ele diz: agora está tudo resolvido. Na ressurreição, ele diz: não tem mais problema. Se vocês estiverem em mim, fiquem tranquilos, porque essa porção de bênção é para vocês. E tudo que Jesus fez na cruz até uma música que fala sobre tudo que Jesus fez na cruz, é um direito nosso, é nossa herança. Então hoje você tem que descansar no Senhor. Hoje você tem que colocar as suas preocupações diante do Senhor, né? Para dizer assim: Senhor, eu tenho minhas lutas, as minhas dificuldades, não só eu, todo mundo, mas a grande verdade, quando a gente fala assim com o Senhor, a gente tem a preocupação de olhar para nós mesmos. E não há erro nenhum de você olhar um pouco para si. Entende isso? Você quer uma base bíblica melhor do que o ladrão da cruz? Pensa se ele ficasse pensando ali naquele momento, outra situação, que ele estava morrendo. Então ele teve que olhar para si e dizer: ô Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Eu estou dizendo aquele que não se preocupou, ficou olhando as coisas lá de fora. Resolve aí. Não. Há momentos que nós precisamos parar e ver a realização do poder de Jesus. É ali, nessa passagem que eu estou referindo-me, é aquela passagem de Jesus está na cruz morrendo. E aquele homem do lado dele, a gente não sabe se é direito ou esquerdo que estava, mas aparecia alguém, um dos que estava ao seu lado, também estava na cruz. Ele soube observar o momento que ele estava, a luta que ele estava passando, e não ia ter mais solução para a luta dele. Não ia ter mais resolução. Mas ele estava de um lado de alguém que ele acreditou que poderia dar uma solução dele
para a continuidade da eternidade da vida deste homem que era um malfeitor. Jesus foi morto entre os malfeitores. Então, vocês estão comigo? Amém? Então, esse homem, ele diz assim, Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. E Jesus diz assim, hoje mesmo eu resolvo esse problema. É como Jesus diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas quando a gente vem para o texto de Paulo, ele diz assim, esse amor de Deus, ninguém vai conseguir se separar do amor de Deus. Deus te ama, mas te ama com amor indescritível, imensurável. Então não há nada que possa te separar do amor de Deus. Aí por isso que ele vai dizendo assim, será a tribulação que pode te separar do amor de Deus? Será a angústia? Será que a perseguição, fome, nudez? Essas situações que às vezes as pessoas passam e pensam muitas vezes que estão sem amparo. Quando passamos por situações como essa que Paulo fala, aí elas olham para si e dizem assim, estou sem amparo. Porque quando ela está em tribulação, está em fome, está em nudez, está o quê? Está em perdas materiais, ela se sente preterida, né? Nessas condições aqui, e ela diz, mas o apóstolo Paulo diz, e nós enfrentamos isso todos os dias, a morte todos os dias, as preocupações são todos os dias. Quando ele fala morte aqui, a morte nunca é um significado total na Bíblia de morreu, acabou. A morte pode ser aquilo que nos tira a vida, nos tira as condições de viver. Nós somos separados, nós aqui. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Nós todos os dias, você acordou hoje, já pensando o que eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, e se não resolve, isso traz preocupações, traz chateação, sim ou não? Traz situações difíceis para nós. Mas diante dessas situações que passamos, Paulo está dizendo aqui, o amor de Deus ainda está sobre você. Você não está desamparado, amém? Você não está sozinho. Diga, glória a Deus. Eu não estou sozinho nessa situação. Então, se ele prometeu estar conosco, na vitória sobre a morte, ele pôde agora dizer, eu vou cumprir. Eu vou estar com vocês, eu venci a morte. Só que ele precisava, Deus diz, que o Senhor precisava subir aos céus, porque ele não podia ficar limitado desse corpo humano. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, testificando a palavra de Deus, dizendo, olha, essa preocupação que você tem, essa luta que você tem, o Senhor pode te ajudar, porque o amor dele está sobre você. O amor dele continua sobre você. Há 3 pontos aqui que eu quero me referir, e ser breve nas minhas palavras, mas a palavra de Deus nos relata a ação deste amor e em várias ocasiões em favor do homem. Olha esse texto da mulher samaritana, está em João 4. Essa mulher é muito interessante. É uma mulher samaritana, esse amor de Deus também atinge pessoas à distância. Você vai ver que Deus atinge pessoas, esse amor atinge pessoas que estão distantes, atinge pessoas que estão perto e atinge as pessoas que estão servindo. É esses 3 pontos que eu quero que você guarde. Porque ele fala aqui, eu vou voltar mais um pouquinho antes de falar desses 3 pontos. Eu falo o seguinte, o amor de Deus, ele nada pode separar você do amor de Deus, não é perseguição. Em todas essas coisas que passamos, nós conseguimos ser mais do que vencedores nela, por causa do amor de Cristo. Pela sua força você não conseguiria. Pela sua disposição, às vezes você se cansaria. Não é verdade? Você não teria forças, às vezes, para continuar o dia de amanhã, se você não tivesse uma confiança no Senhor. Mas sabendo que esse amor é a expressão de ajuda. Como é isso, pastor? Amor, falar em amor. É muito profunda essa palavra. Não, é ajuda. É aquele que segura na mão e diz, não tema, vou contigo. Eu abro a porta para você. Eu resolvo essa batalha. Eu ajudo, eu movo situações para que chegue a resposta para você. Eu toco em alguém, eu uso alguém para que chegue em você e você diga, veja o meu amor por você. Porque Deus usa o homem, tem uma frase que nosso ministério fala, Deus usa o homem para abençoar o homem. Isso é o amor de Deus, porque até isso é Deus agindo. É o amor de Deus com cuidado com você. Amém? Então, essa mulher samaritana em João 4, Jesus agora vai mostrar o amor de Deus, porque aqui Jesus está na terra. Nessa passagem, Jesus está na terra. Então, ele vai lá num local e diz, era necessário passar por ali. Jesus estava na Judéia, não vou ler o texto para nós não demorarmos. Jesus estava na Judéia,
houve alguma situação, ele voltou, ele ia para Galiléia, mas dizia, era necessário passar por Samaria. E ele foi lá. Por que era necessário passar por Samaria se não havia necessidade de passar? Preste atenção nessa frase. Ao texto, vamos lá, só para você mostrar a você que está escrito isso em João 4. Em João 4, só essa partezinha que eu quero ler. Aqui. Quando o Senhor, no versículo 3 diz, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Nessa distância de Judéia para Galiléia, Jesus não precisava passar por Samaria, mas diz aqui no texto, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Sabe o que é isso? Havia alguém lá que tinha uma necessidade do amor de Deus. Uma pessoa lá distante, de repente você está pensando assim, alguém na minha família precisa entender esse amor que eu já estou entendendo. Alguém na minha casa, alguém que eu amo, precisa entender isso que eu estou entendendo. É necessário que Jesus passe lá na sua casa. Você tem que dizer, Senhor, assim como essa palavra diz, era necessário Jesus passar por Samaria. Senhor, que seja necessário nessa noite tu passar lá em casa. Fala para o Senhor, passa lá na minha casa. Ah, não importa se você já é cristão, porque quando Jesus entra na nossa casa, o mal tem que sair. A bênção chega, amados. Nesse caso aqui, essa mulher, ela se sentia preterida. Ela buscava água em horários totalmente inoportunos, difíceis, porque ela pegava no pior horário do sol. Mas Jesus foi nesse momento. Sabe por quê? Porque para ela, aquele dia estava de tribulações. Todos os dias dessa mulher era dia de tribulações, dia de angústia, dia de dificuldades. Mas a palavra de Deus diz que nada, essa situação nos separa. Às vezes, amados, quando nós conhecemos pessoas que estão em angústias e dificuldades, eu lembro sempre de um anúncio que tinha, já tem muito tempo, de repente você nem vai lembrar disso. Alguém chegava na sala de escritório e era a tal pessoa que queria trazer problema para os seus colegas. E cada um ia se escondendo da forma possível para tentar não compartilhar com aquele problema. Era um anúncio bem antigo. E era em parte engraçado, mas uma realidade triste, né? Porque quando a pessoa precisa, ela quer ter mão estendida. Jesus é aquele que nunca deixa de estender a mão para quem precisa. Se você precisa de uma resposta hoje, o Senhor está aqui hoje para te estender a mão. Essa mulher samaritana, Jesus ali teve uma conversa com ela. Depois, se você desejar, lê esse texto, já é bem conhecido, mas lê esse texto. E ali naquela conversa, ela estranhou um judeu conversar com ela. Ela já se sentia preterida pelos próprios samaritanos. Agora um judeu que não falava com o samaritano, falar com ela, e ele disse, olha, se você soubesse que te pede água, e aí ele te daria água da viva. Ela falou, Senhor, aí a conversa começou a aumentar, porque Jesus, quando conversa, quando Jesus se apresenta, quando a presença de Jesus vem, é para melhorar a sua vida. Jesus, quando chega, não é para piorar, é para melhorar. E aquela senhora, naquela situação toda, ela ficou admirada e o Senhor foi revelando aquilo que estava no profundo do seu coração, as dores, os sofrimentos, e ela ficou admirada com aquele homem e aquele judeu que estava falando. E ela pôde ser assim tocada, aquela mulher pode ser resgatada por esse amor de Jesus. Jesus ainda não havia morrido na cruz, mas ela foi resgatada por esse amor de Deus. E ela pôde saber que não era em Samaria, não era lá em Jerusalém, que Deus estava procurando aqueles que adorassem a Ele, mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E nessa noite, Deus está assim olhando para você, esperando que você seja essa pessoa, que seja o verdadeiro adorador. Você vê aqui, Senhor, eu estou com problemas, estou com luta, mas eu sou um adorador. E o adorador Deus não rejeita. Deus busca, encontra e resolve. Então, amados, isso é o primeiro ponto, é alguém distante. Mas já vem, está perto. E esse perto, eu quero dar o exemplo de Pedro. Pedro é um discípulo perto. E aí eu quero dar o texto para vocês, em Mateus 26, de 31 a 35, porque às vezes as pessoas que estão perto são pessoas impulsivas. Sabe o que é pessoa impulsiva? É aquela que fala sem pensar. Pessoas que falam, né, e agem, vai falando, promete, e vou fazer, e aí não vai fazer nada. Mas até assim Jesus te ama, sabia disso? Até as pessoas que são impulsivas, que tem pessoas que falam muita coisa e às vezes não vão fazer aquilo, e foi assim com Pedro.
Esse texto diz assim, ó. Então Jesus disse, ainda esta noite, porque eu vou já explicar, todos vocês me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. E aí vamos até o 35 aí. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ele não pensou, ele foi impossível. Ele falou que veio na cabeça. Mas ele não pensou consequências, ele não, pensou, não se aprofundou no que Jesus estava falando. Jesus estava falando que ele ia morrer, né? Mas ele disse, não, ainda tem o versículo 34 para a gente poder dar. Jesus respondeu, em verdade digo que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Sabe o que ele está dizendo? Você não está pensando o que está falando. Mas assim mesmo, você vai ver no texto seguinte, que eu vou dar o texto para você, em João 21:15, Jesus, apesar dessa ação de Pedro, que foi impulsiva, ele falou sem pensar, mas ele é um discípulo perto, é uma pessoa perto. E aqueles que estão perto, o amor de Deus, mesmo que a gente fale alguma coisa, olha o amor de Deus conosco. Mesmo que a gente fale, às vezes, daquilo que falamos, que a gente fala demais sem pensar. É você, sou eu, todos nós. Isso que aconteceu com Pedro é uma realidade de discípulos. Então, Jesus, o amor de Deus não vai se separar de você porque você foi impulsivo, porque você falou sem pensar, você fez promessa sem pensar, você não cumpriu, você desejou coisas e disse que ia ser assim, depois não foi como você falou, porque você não pensou. Foi isso que Pedro, aqui, é referido e disse, não, Senhor, eu não vou abandonar, não. Se eu tiver que ir para a morte contigo, eu vou. Eu disse, você não está pensando o que você está falando. Você não está entendendo. Mas hoje mesmo, Jesus diz, hoje mesmo, Pedrão, hoje mesmo você vai me negar. Não, querido, hoje mesmo. Antes do galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ainda pior, ainda diz a afirmação da negação. 3 vezes é a afirmação da negação. E aconteceu, e aquilo trouxe um mal-estar para Pedro tão grande, que ele soube que ele era assim, era impossível. Tanto é que essa é uma realidade dele, impossível, mas também um cara muito agitado, ele, né? Diz que a palavra de Deus diz que quando ele estava ali, Jesus estava para ser preso, ele já partiu com a espadazinha, não sei se é uma espadinha, uma faca, ele já cortou a orelha de um, mas os estudiosos dizem que ele queria pegar o cara mesmo. Só que acredita que ele desviou, pegou na orelha, né? Mas o Pedro era assim. E Jesus disse, cara, calma, rapaz, não é por aí. Mas ele vem e nega Jesus. Ele nega. Mas olha o amor de Deus. Apesar dos momentos difíceis da nossa vida, apesar de sermos impulsivos, às vezes a gente fala alguma coisa, a gente fica com uma ideia de culpa. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica com a ideia de culpa, que nós erramos com Jesus e que Jesus não nos ama mais. Ele se afastou da gente. Mas a palavra de Deus diz, nada te separará do amor de Cristo. Isso é tão básico que em João 21:15, Jesus vai cuidar de Pedro. Jesus vai lá. Pedro, é como Pedro tivesse até fugido, até saído. Tem gente que desanima de vir para a igreja, tem gente que desanima de estar na presença de Deus porque teve uma falha. Aí diz, não, Jesus não vai. Que isso, meu amado irmão? Você é filho. Jesus te ama, amém? O amor de Deus não está se perdendo por qualquer coisa. O preço foi pago e foi muito alto. Então, Jesus foi lá e o Pedro ficou tão chateado com o que ele fez, não com Jesus, com o que ele fez, que ele largou tudo e voltou a pescar. Voltou a velho trabalho. O Senhor disse que para ele teria um propósito. Deus teria um propósito com ele. E ele voltou, estava desanimado. E às vezes acontece conosco. A gente faz alguma coisa dentro do reino e desanima. Esquece que Jesus está olhando para a gente com um olhar de amor, não um olhar de acusação. Deus é bom. Diga, Deus é bom. É bom. Então, essa expressão de Jesus é mostrando como Deus é bom. Então, ele estava lá na praia e Jesus o convida a tirar, porque estavam trabalhando, e jogar a rede, depois também daquela período todo trabalhando e o peixe não chegou, o peixe não veio, não pescaram. E aí depois, Jesus fica aí nesse texto, já vou falar ele, aí Jesus fala para aqueles lá da praia, Jesus libera uma palavra, está ressurreto. Jesus já tinha vencido a morte. Jesus se apresentou na terra durante 40 dias.
Então a palavra de Deus diz que nesse período, eles falou, lança a rede à direita, eles lançaram e alguém entendeu que era Jesus. Pedro mergulha, nadador, pescador, vai lá, e Jesus já está com peixinho, tudo pão, tudo direitinho ali, né, para cuidar de Pedro. E aí, essa passagem, depois que eles comeram, Jesus deu peixe e pão para eles, aí tem essa passagem. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que este? Essa pergunta, nós sabemos que foi tratamento de Deus. Trazer ele de volta, não deixar ele com sentimento de culpa. Irmão, se algum sentimento de culpa está em você, ou você que está me ouvindo, que eu não estou falando aqui para poucas pessoas, essa mensagem está indo para muitos lugares, mas se tem algum sentimento de culpa te tirando da presença, repreende isso, amém? Repreende, eu sou filho, eu estou debaixo da bênção, eu sou nação santa, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Comece a declarar quem você é diante do Senhor, amém? Amém, amém? Amém. Então declare isso. Então o Senhor cuida de você. O Senhor vai consolar, vai resolver e vai trazer você para o propósito. Então pessoas estão perto. E por último, né, eu quero deixar aqui para aqueles que estão servindo na obra de Deus. Aqueles que estão ativos. Olha só os versículos, eu só vou dar alguns versículos. Filipenses 4, 6 a 7. Vamos ver, que eu já estou concluindo para nós orarmos. Filipenses 4, de 6 a 7. Diz assim, não andem, olha aqui, agora é a palavra de Deus falando para nós, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Sabe o que eu estou falando? Eu estou dentro da base da palavra de Paulo. Nem tribulação, nem angústia, nem fome, nem dificuldade financeira, nem problema familiar, nem luta no casamento, nem problema com o filho, nada. Você não fica ansioso com nada. Quer dizer, porque a gente pensa que esse texto está falando só de, quando a gente fala de ansiedade, e está lá em Mateus, pensa que está falando de roupa e comida. Não, estou falando das nossas emoções, de tudo que a gente possa estar passando. Diz, pega isso e coloca diante do Senhor. Chega como filho. Entra na presença do Pai. Entenda que o sangue de Jesus te purifica e te deu condições de chegar à presença de Deus. Não deixa, quando você for orar, não fala assim, não, eu não mereço, eu sou um ninguém. Não, há poder no nome de Jesus. Eu posso estar com problema, assim, eu posso estar na luta, mas o Senhor é Deus na minha vida. Então eu vou entrar na presença dele através do sangue de Jesus. É esse sangue que me dá condição de entrar. E eu posso colocar em oração e súplica os meus pedidos a Deus. E ele vai responder, amém? Então eu falei o 4, 6 e 7, né? Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e o entendimento. Olha o que Deus faz. Ele guarda o teu coração, as suas emoções e o entendimento. O que está acontecendo? Você começa a dizer, não, está acontecendo, eu estou entendendo, mas eu não estou sozinho nessa batalha. Eu estou entendendo o que está acontecendo, porque antes você ficava assim, parecia até... Já vi, eu quero falar algumas coisas que tem... Eu ia falar de um desenho de um urso que havia no desenho, acho que era um urso que queria comer salmão, e todos os ursos conseguiam comer salmão. Não sei se você já viu esse desenho, mas é muito antigo. Aí ele ficava assim doido, aí quando ele não conseguia comer, ele ficava doido. Eu achava muito, fiquei gravado esse negócio desse urso, né? Que ele é meio bobalhão, porque ele não conseguia comer. Então a gente fica assim, tipo um bobalhão. Não, você não é um bobalhão. Você é filho do rei. Eu vou falar outra vez, você não é um bobalhão, não. Você é um filho do rei. Amém, igreja? Então, faça isso. A paz vai te dar entendimento. Eu falo, que era isso? Que eu vou ficar aqui que nem um bobo, perdendo e me desgastando, perdendo energia. E você, quando perde energia, você fica doente. É por isso que às vezes a nossa mente não está aguentando, porque a gente está pensando, a gente não consegue, pensa que está sozinho, pensa que Deus não está ouvindo, que as suas orações não passam desse teto. Amado, você tem um Espírito Santo te ajudando. Então fala com Deus, você vai entender e você vai ter paz. Amém? Vamos para outro versículo, Salmo 34, 17. Olha o que o texto diz. Salmo 34, 17. Diz assim a palavra do Senhor.
Os justos clamam. Olha só, eu estou falando para quem estão servindo. Você está servindo a Deus? Os justos clamam. Justo na palavra de Deus é aquele que determinou que a sua vida anda segundo aquilo que Deus quer para ele. Aquilo que Deus determinou. O ímpio não, ele faz o que quiser, ele é como o moinho que o vento espalha, ele vai fazendo o que quer, mas aquele que é justo, ele vive conforme a palavra de Deus, e na palavra de Deus ele medita, quer dizer, ele busca informação. Os justos clamam e o Senhor os ouve. Amado, Deus vai te ouvir mais uma vez nessa noite. E os livra, olha só, e os livra de toda a tribulação. Pode uma noite durar, né? Uma tristeza, uma tribulação durar um período, uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Amado, pode ser que a noite está aí, ó, mas você creia que o dia vai chegar, o sol vai brilhar nessa noite, e vai acabar a noite, amém? Porque você vai clamar e Deus vai te livrar de toda a tribulação. E você vai ser mais um daqueles que vão contar testemunho. É isso que o Senhor espera dos filhos. Vamos mais um texto, Salmo 46, 1. Que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E o Salmo 55, 22. 55, 22, vou esperar ali, porque vocês vão poder acompanhar comigo. Olha lá, entregue, olha só, isso está ótimo. Essa versão está maravilhosa. Entregue as suas preocupações. Isso está ótimo. Porque o mais que a gente fala, estou preocupado, né? A gente que fala, estou preocupado. Eu acho interessante essas expressões corporais nossas, né? A gente fala, estou preocupado, você fala assim, estou preocupado. Não, você fala, estou preocupado, ainda bota a mão na cabeça. Estou preocupado. Entregue essas suas preocupações ao Senhor. E Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. Que você não vai ficar derrotado. Deus vai te levantar. Amém? E eu fecho essa palavra em cima de Romanos, no texto que nós lemos, do Romanos 8, já ali no final. Romanos 8, 38, 39. Mas eu vou ler do 37 para a gente fechar mais uma vez, para fechar a palavra e nós orarmos. Diz, mas em todas, algumas coisas, em todas essas coisas que você possa pensar, né? Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha o amor de Deus aí. Nós somos vencedores não por nossa forma, mas diante daquele, por aquele que nos amou, Deus, Jesus Cristo, amém? E aí diz, pois estou convencido, Paulo vai falando, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Viemos nessa quarta-feira, a quarta-feira da unção. Queremos essa renovação de unção. Queremos colocar, pastor, já coloquei, coloca quantas vezes você precisar. Porque pode ser que você esteja, em algum período, esteja passando por um nível de tribulação que parece uma noite prolongada. Mas o Senhor diz, o justo precisa clamar. Não coloca a sua ansiedade, deixa ela de lado, deixa ela te contaminando e a oração de lado. Pega a oração e lança diante do Senhor e Ele vai agir, Ele vai responder. Então, eu quero que você fique em pé nesta hora e nós vamos orar. Vamos orar. Pastor, a minha preocupação é uma enfermidade que está no meu corpo, eu estou sentindo algo, é uma dor. A minha preocupação é o meu trabalho, a minha preocupação é a minha família, a minha preocupação é a unidade da minha família. Há muitas preocupações. E nós poderíamos fazer referência a algumas, não vamos conseguir fazer a todas. Mas dentro dessa ideia que eu estou passando, você vai chegar e vai colocar diante do Senhor. E vai dizer, Senhor, me dá força, porque eu não vou cair. Eu não vou ficar derrotado. Pode ser que nesse momento
esteja passando uma luta, como Paulo está dizendo, olha, há tribulações, a angústia, a fome, a nudez, olha o que ele vai falando, mas eu não sou derrotado, sou mais do que vencedor por amor que Cristo tem por mim. Então você vai pedir ao Senhor hoje uma resposta. Você vai pedir, nem que seja para te dar força. Às vezes nós estamos pedindo a resposta de Deus é para força. Porque, deixa eu falar alguma coisa para você, para nós orarmos. Por experiência, tem situações que Deus nos dá a condições de nos dar a resposta logo. Tem situações que Deus vai dar um escape e Deus vai nos dar força, porque às vezes a resposta precisa de um mover de Deus em situações das nossas vidas que precisa mexer com outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Vou dar exemplo de trabalho que você entende bem. Para que, às vezes, você entrar naquele trabalho, você tem que mexer com a empresa onde vai estar, tem que abrir uma vaga, tem que o gerente, não sei o quê, aí tem que fazer um convite até que chegue a você esse convite. Então, às vezes, a coisa vai acontecer, tá ali. Então, você está aqui, não vai acontecer, Deus, cara, já estou preparando, já estou movendo. Eu estou dando exemplo que aí você entende como Deus vai responder a você. Às vezes é uma dor que está aqui no teu ombro, na tua perna, e Deus determinou a tua vitória, e vem palavras para tentar tirar o nosso ânimo. Mas, Senhor, tu já fizeste a cura, a bênção já é minha, Senhor. Eu quero a vitória total. Amém? Teve nossos irmãos aqui nos Valentes, ele falou, pastor, o senhor falou no domingo passado, agora domingo, para nós falarmos o nome de Jesus. E eu quero contar um testemunho. A pessoa veio falar, eu falei, me dá uma resposta boa em nome de Jesus. Ele disse assim, ele falou, eu tenho uma resposta boa para você. Então, ele falou, pastor, como é feito a gente ver esse amor de Deus, e até nisso usar o nome de Jesus é o amor de Deus por nós. Então, creia, pede ao Senhor, coloca a mão de Deus no seu coração e vamos orar. Fala assim, todos nós precisamos de algo dentro da ação de Deus. Então, pensa aí enquanto eu vou orando e fala com Deus, peça força a Ele, fala, Senhor, eu sei que eu creio que Tu vai me tirar dessa situação, porque o Teu amor é tremendo. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos orar nessa hora junto com os Teus servos, ó Deus, aqueles que possam estar participando nesse ao vivo, ó Pai, e aqueles que vão participar depois dessa live, que cada um, Senhor, deixe aqui nesse momento, receba uma unção da Tua presença. A Tua presença faz toda a diferença, Pai. Então, Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus. Senhor, é real. Essa Tua palavra é real, o Teu nome é poderoso. E nós sabemos, Senhor, que nada nos separará do Teu amor. As tribulações, às vezes, passam, as preocupações, mas a Tua palavra também diz para nós levarmos diante de Ti em clamor, em oração. Ó Deus, que Tu está cuidando de nós. Ó Deus, que nós não cairemos, nós não ficaremos no abatimento, ó Pai. Deus há de nos levantar. Ó Deus, eu quero te pedir nesta hora, fortalece os teus servos, a tua serva. Senhor, eles são filhos, Pai. Eles são teus filhos, nós somos teus filhos. E, Senhor, o justo, Senhor, terá resposta, Senhor. Ó Deus, Senhor, Tu cuida dos teus filhos. Por isso, nessa hora, aquele que está com a preocupação na área familiar, ó Deus, visita a sua casa, visita a sua família, liberta, Senhor, quebra o teu mal, porque a palavra diz, Senhor, não é demônio, não é anjo, nada na criação poderá nos separar desse amor de Cristo Jesus e da ação desse amor. Porque nós estamos falando da ação desse amor, do poder desse amor que está no nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, eu declaro uma mudança radical na tua vida, uma mudança para a bênção do Senhor. Ó Deus, que nessa hora, Senhor, haja cura, haja milagre, haja libertação, haja resposta, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Nós cremos em Ti, Senhor, e sei que Tu pode fazer muito mais, porque Tua palavra diz assim, muito mais, infinitamente mais daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos pedindo, Pai. Então, Senhor, abençoa cada um. Tu sabe o desejo do coração, Tu sabe o clamor que eles estão fazendo, Tu é onisciente, Tu tens o poder de ouvir cada oração e reconhecer cada pedido, Pai. Por isso, traz a resposta. Nós Te daremos glória, nós Te daremos honra e todo louvor. Assim nós oramos, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.